Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, hoje com o tema Masterchef. Por quê? Porque a gente vai envolver a matemática, tá bom? Na cozinha, principalmente porque nós vamos falar de proporção. Além da proporção, pessoal, dá para a gente envolver aí as medidas, né? As unidades de medidas que devem ser usadas numa determinada receita, a quantidade dos ingredientes, né? As informações contidas nos rótulos, né? Das embalagens, a proporção dos ingredientes que devemos usar para que a receita saia correta. Tudo isso envolve a matemática, né? Mas uma das técnicas aí da matemática que pode te ajudar a se sair bem no universo aí da culinária é a proporção, tá bom? Pois ela permitirá que você encontre as quantidades adequadas para aumentar ou diminuir uma receita. Então, sejam bem-vindos e vamos aprender muito mais sobre proporção. Então, pessoal, vamos iniciar nossos estudos aí com uma situação problema. Kai encontrou uma receita de molho de tomate que utiliza 12 tomates, 2 cebolas médias e 4 dentes de alho, ok? Entretanto, ele olhou em sua cozinha e viu que só tinha 3 dentes de alho. Se ele quiser seguir a receita, ele vai ter que reduzir os outros ingredientes, mas quanto? Se ele tem um dente de alho a menos, ele deve tirar também uma cebola e um tomate. Veja como ficaria essa receita. Então, ele pensa dessa maneira, gente. Olha, aqui na receita original é 4 dentes de alho para 2 cebolas e 12 tomates, né? Então, se ele tem 3 dentes de alho, observa aqui na receita original, pessoal, que alho, os 4 dentes de alho para 12 tomates, né? É 3 vezes a mais a quantidade de tomates, né? Então, se ele pensar dessa forma, ó, 3 dentes de alho, para a receita sair correta, tinha que ser também 3 vezes a mais a quantidade de tomates, né? Em relação aos dentes de alho. Concorda comigo? Então, ele falou que era 11 tomates, né? Na verdade, tem mais tomates do que deveria, ok? Aqui já dá para pensar dessa forma. Agora, observe que são 4 dentes de alho para 2 cebolas, ou seja, caiu pela metade. Aqui é menos da metade, galera, ó, o número de cebolas, né? Então já dá para perceber que essa proporção não está correta. Quando isso acontece, dizemos que essas grandezas não são proporcionais, ok? Vamos ver como seria, né, a proporção correta. Então, na receita original, o número de tomates é 6 vezes o número de cebolas, né? Como eu mostrei para vocês. Mas agora é 11 o número de cebolas, pessoal. Além disso, o número de tomates era 3 vezes a quantidade de dente de alho, mas agora é quase 4 vezes. Com certeza vai faltar sabor nessa receita. Então, queremos que todos os ingredientes sejam reduzidos igualmente para manter o gosto da receita original. Por isso, este e outros problemas culinários são problemas de proporção, né, resolvidos com a regrinha de 3. Agora, como muitos alunos não viram ainda a regra de 3, pessoal, dá para resolver esse tipo de problema usando o pensamento proporcional, né, uma simples multiplicação ou divisão, tá certo? Então, para calcular quantos tomates devem ser utilizados, podemos montar uma tabela. Olha só, nessa tabela a gente vai comparar alho com tomate, né? Que são variáveis diferentes, ok? Então, é preciso, pessoal, 4 dentes de alho para cada 12 tomates para fazer o molho, né? Então, 4 dentes de alho para cada 12 tomates. Aqui é a receita original. Agora, se eu tenho 3 dentes de alho, então quantos tomates é preciso? Aí você tem que pensar, pessoal, que aqui eu tenho uma razão e aqui eu tenho outra razão, né? Que é uma fração aqui, ó. Beleza? E aqui deveria ser outra fração. Agora, para que seja proporcional, na medida correta, essa fração aqui tem que ser semelhante a essa.
Então, está faltando um valor aqui para que ela seja semelhante. Ou seja, isso aqui é 4, aqui virou 12, é porque multiplicou por 3. Confere comigo? 3 vezes 4, 12. Então, aqui também eu tinha que multiplicar por 3. Ó. 3 vezes 3, 9. Então, vai precisar apenas de 9 tomates e não 11, né, gente? Como o Caio havia dito lá. Então, a gente vai resolver, né, esse tipo de problema usando também a regrinha de 3, né? Acompanhe comigo aqui, ó. A gente vai ler o seguinte, ó. 4 está para 12, né? Assim como o 3 está para o x, que é exatamente o que a gente quer descobrir, né? Que representa a quantidade de tomates. A maioria dos alunos já sabe que é 9, né, gente? Ó, porque se aqui aumentou 3 vezes, aqui também vai aumentar 3 vezes, né? E é isso que nós chamamos de proporção, tá bom? Agora devemos nos perguntar, alho e tomate são diretamente ou inversamente proporcionais? Então, essas grandezas inversamente e diretamente a gente vai estudar na próxima aula, mas já dá para me dar um spoiler aqui para vocês, galera. Ó, quando é que duas grandezas são diretamente? Quando uma aumenta, a outra aumenta, tá certo? Quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Quando é inversamente? Quando diminui, a outra aumenta. Por exemplo, ó, aqui o que aconteceu com a quantidade de alho, pessoal? Diminuiu. E o que vai acontecer com a quantidade de tomates? Vai aumentar ou diminuir? Muito bem, vai diminuir. Então, nesse caso, como diminuiu a quantidade de alho e vai diminuir a quantidade de tomates, nós temos uma grandeza diretamente proporcional, tá bom? E a gente vai ver na próxima aula com mais atenção esses dois tipos aqui de proporção, tá bom? Que é o nosso caso aqui, ó, é diretamente. Então, se o comportamento de uma grandeza é o mesmo da outra, então elas são diretamente proporcionais, né? E isso significa que podemos multiplicar em forma de x, galera, ó. Ou simplesmente usar aquela técnica lá que eu falei para vocês, ó, multiplicar por 3 aqui, multiplica por 3 também aqui embaixo, tá bom? Mas usando a regrinha de 3 não é difícil, gente, ó. 4 vezes o x, primeiro comece multiplicando a variável, tá bom? 4 vezes x dá 4x, né? E 3 vezes 12 dá quanto? Dá 36. Olha só, 4 vezes x dá 4x e 3 vezes 12 dá 36. Daí você vai dividir 36 por 4, né, que vai dar 9, tá bom? Quem tiver dificuldade com regra de 3, não tem problema, você pode resolver dessa forma que eu expliquei aqui antes. Então, pessoal, portanto, deve-se utilizar 9 tomates com 3 dentes de alho, tá bom? Então, vamos agora saber a quantidade de cebola necessária. Gente, o cálculo é semelhante ao que a gente fez, ó. Veja o que é preciso fazer na sequência, ó. Colocar os valores correspondentes em uma tabela, né, na vertical. Então, você está comparando agora alho e cebola, né? Alho e cebola. Então, o que a gente já tinha na receita original? Que é preciso 4 alhos para 2 cebolas, né? Ou seja, caiu pela metade. Então, aqui, pessoal, aqui você dividiu por 2, não foi? Aqui também você vai dividir por 2 para que essas duas grandezas sejam proporcionais. Então, quando você divide 3 por 2, vai dar o quê? 1,5, né? Que é a metade de 3, ok? Beleza, vamos ver aqui o segundo passo. Decidir se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. Gente, se diminuiu a quantidade de alho, vai diminuir a quantidade de cebola. Então, elas são diretamente proporcionais, ok? Então, a observação aqui, ó. Se reduzirmos a quantidade de alho, a quantidade de cebola também deve ser reduzida. Portanto, são grandezas diretamente proporcionais. Então, a gente multiplica de novo em forma de x, né? Que é bom que a gente vai treinar aí essa regrinha de 3, que a gente vai usar bastante ainda nos nossos estudos, né? Vamos aqui, ó. 4 vezes y dá 4y, né? E 3 vezes 2 dá 6. Daí a gente vai dividir, galera, ó. 4 vezes y, 4y. 3 vezes 2 dá 6. 6 dividido para 4 dá 1,5, como a maioria dos alunos já sabia que era 1,5, né, gente? Porque isso aqui caiu pela metade, aqui também vai ser a metade,
Beleza? E aí, tá fácil? Entenderam? Assim, pessoal, devemos utilizar uma cebola e meia, né? Para concluir aí. Observe que a receita foi modificada e como ela faz sentido, gente. Agora aqui, sim, você vai comparar. Aqui é a receita original, né? 4 dentes de alho. É preciso o quê? 12 tomates. Então, aqui aumentou 3 vezes, né? Aqui o que eu já tinha era 3 dentes de alho. Beleza? E aqui tinha que aumentar 3 vezes também, ó. 3 vezes 3 dá 9 tomates. E não 11, né? Como o Caio havia feito. Aqui, observe que cebola para dente de alho é a metade, né? Cebola é a metade do alho, né? Então, aqui também vai ser a metade, ó. Se você tem 3 dentes de alho, aqui também, aqui vai ser a metade, ou seja, uma cebola e meia. Então, aqui, os tomates permanecem 6 vezes o número de cebolas, né? E 3 vezes o número de dentes de alho. Agora, a quantidade de cebolas continua metade do número de dentes de alho, como acabei de explicar para vocês. Desta maneira, preservamos as razões entre as quantidades, ok? Galera, no primeiro momento, o Caio tinha apenas 3 dentes de alho. E se quiser seguir a receita, ele vai ter que reduzir, né? Então, ele reduziu aqui totalmente errado. Então, é isso que vocês não devem fazer, gente. Ó, se diminuir uma unidade, certo? Aqui vai diminuir uma unidade, aqui uma. Não, gente. Nós estamos falando de múltiplos ou divisores, não de soma ou subtração, tá bom? Então, quando a gente for trabalhar com proporção, não relacione a soma, né, ou subtração, e sim a multiplicação, né, os múltiplos e os divisores, tá certo? Como eu falei para vocês aqui, ó, 4 dentes de alho para 12 tomates, aqui é o que? 3 vezes, né? 3 vezes, daqui também vai ser 3 vezes, e assim por diante, tá bom? Olha só, aqui ele fez errar, vamos fazer desse segundo aqui, ó. Aqui é a original, né? 4 o que, gente? É preciso 4 dentes de alho para 12 tomates. Então, ele tinha 3 dentes de alho. Colocou 11 aqui. Essas frações são equivalentes? Não, né, gente? Não são equivalentes. Por isso que essa razão é diferente dessa. Então, não é proporcional a essa. Ok? E aí tinha que ser assim, gente. Olha, 4 está para 12, assim como 3 está para 9. Ou seja, 4 para 12... né? Multiplica por 3 vai dar 12. 3 vezes aqui. Então, aqui você vai fazer a mesma proporção. Vai multiplicar por 3. Ó. 3 vezes 3, 9. Aqui está correto. Tá bom? Vamos lá. Nós temos a razão aqui, galera. Ó, eu estou comparando o 2, que é cebola, com dentes de alho, que é 4. Então, aqui a original é essa. Agora, o que o Caio falou antes foi isso aqui. Ó. Ele tinha 3 alhos para uma cebola. Está correto? Não, né, gente? Essas duas frações não são equivalentes, né? Observe que o 2 é metade do 4 e aqui o 1 é metade do 3, né? Então, o correto seria esse aqui, galera. Ó. Se 2 é metade do 4, 1,5 tinha que ser metade do 3, né? Então, tá aí a explicação, né, gente? Então, quando você tem igualdade de duas razões e que essas razões sejam proporcionais, né? Sejam semelhantes, aí eu tenho uma proporção, tá bom? É igualdade de duas razões, gente, ó. Beleza? E aí, gostaram da aula? Então, pessoal, chegou o final da nossa aula. Vamos ler essa frase comigo aqui, ó. A vida muda na proporção de sua coragem. Então, se você tem mais coragem, com certeza sua vida vai mudar mais ainda, tá certo? Aqui nós temos um exemplo de grandezas diretamente proporcional. Se você tem menos coragem, as coisas vão mudar menos para você, tá certo? Então, muito obrigado quem ficou até agora comigo. Tenha aí uma ótima tarde, né? Bom trabalho, até a próxima, se Deus quiser.